de pandemia, como fica esse pacto que nós estabelecemos enquanto sociedade, enquanto civilização. Isso veio, isso surgiu de algumas reflexões que nas nossas conversas surgiam, né, sobre como as pessoas estavam vivendo essa experiência de isolamento social e as diversas modalidades de adesão ao isolamento e a essa experiência, né? Só que, para a gente discutir isso, e pensando que a gente tem alunos de diversos anos do curso de psicologia, e até egressos, né, profissionais psicólogos aqui discutindo com a gente vai retomar um pouco o que seria esse pacto social, né? E aí, numa leitura da psicanálise, né, numa leitura da psicanálise de Freud, para a gente pensar um pouco como que se estabeleceu esse pacto e qual é a base dele, porque eu acho que pensar a base dele é uma forma da gente entender um pouco esse funcionamento que a gente tem visto, né, principalmente na sociedade brasileira, com relação ao isolamento social, né, diante dessa experiência da pandemia. E aí a gente vai lá retomar, né, eu queria falar para os meus alunos de 4º ano que a nossa última aula antes do isolamento social e as nossas discussões casam muito com o que a gente vai falar aqui, né? A gente discutiu muito essa questão do pacto social e a gente nem pensava que tudo isso ia acontecer, ou a gente negava, né, que a gente já estava vivendo aquilo. Então, quando a gente fala desse pacto social, a gente vai retomar alguns textos do Freud, né, que eles são chamados de textos socioantropológicos, que a gente vai pegar desde 1908, quando Freud publica A Moral Sexual Civilizada e a Doença Nervosa dos Tempos Modernos, passando por Totem e Tabu, Mal-Estar na Civilização, Moisés e o Monoteísmo, que são textos onde já havia uma preocupação nele sobre essa questão, né, desse engendramento coletivo, né, da forma como as pessoas viviam coletivamente. E em Totem e Tabu, a partir do relato que ele faz, né, da Horda Primeva, que alguns falam que é um acontecimento, outros vão chamar de um mito, né, a partir dessa experiência, ele vai falar, então, do que depois alguns autores vão falar, que é onde Freud dá a marcação, né, dessa experiência civilizatória a partir do assassinato do pai tirânico, né, e da instituição, então, dos primeiros tabus, né, e do funcionamento e da figura totêmica, né? Então, a gente tem lá, a partir desse relato da Horda Primeva, quando os irmãos, num laço fraterno, se reúnem para assassinar aquele tirânico pai que detinha o poder sobre todas as mulheres e sobre a organização da sociedade, e vão, então, chorar a morte desse pai, né? Vão comer a carne desse pai como uma forma de identificação e vão instituir, então, esse pai enquanto uma figura totêmica, né, de adoração, e ao qual vão instituir tabus que devem ser respeitados, como não matar o totem e não se relacionar incestuosamente com membros do mesmo clã. Quando a gente tem essa instituição, se estabelece o que a gente vai chamar de um pacto civilizatório, um pacto social. Então, para vivermos coletivamente, temos que não matar o totem e não nos relacionarmos incestuosamente. Nesse contexto, o que vai aparecer? Uma forma de laço com os irmãos, simbólica, né, que vai obedecer uma representação simbólica, onde esses sujeitos vão obedecer o que é instituído a partir do que o Freud chama de uma renúncia pulsional. Então, para viver em civilização, eu tenho que renunciar, né? Para viver nesse coletivo, eu preciso renunciar àquilo que possivelmente me traria o prazer, ou que ilusoriamente me traria o prazer.
Porque quando Freud escreve, aí já em 1930, O Mal-Estar na Civilização, ele vai chamar essa civilização como uma reunião de forças, né, das instituições, das realizações, que fazem com que esses sujeitos possam se organizar numa tentativa de dominação das forças da natureza e que regulamente os vínculos entre eles. E que essa renúncia pulsional, que é exigida para se viver coletivamente, ela é feita como um toma lá da cá, né? Então, você renuncia, mas existe um prazer nessa sociedade. Porque lá no Mal-Estar, o Freud vai começar toda a discussão dizendo que nós vivemos em busca da felicidade, né? E de uma felicidade ligada a uma ideia de um prazer intenso, né? E de um prazer intenso que vai nos remeter a uma ilusão de estado de bem-estar. E que essa renúncia pulsional, que ao mesmo tempo faz esse toma lá da cá e diz, olha, renuncia aqui porque tem algo aqui para te oferecer, ao longo da vida civilizada, vai sendo colocado em xeque, né? Então, o sofrer vai se apresentando, porque ele é inerente à existência, né? Então, vai se apresentando um sofrimento na relação com o próprio corpo, né? Com as sensações de dor e medo, vai se apresentando um sofrimento na relação com o mundo externo, porque por mais que o homem tente dominar a natureza, existem questões que ele não domina, né? A gente está vivendo uma experiência onde isso se exacerba. E aí a relação dos homens com outros homens, né? Essa relação entre os seres humanos, não necessariamente traz essa satisfação, essa suposta felicidade. E aí essa renúncia, né, que mantém o pacto civilizatório, ela vai sendo colocada em xeque. Só que a gente vai se constituindo e se relacionando na sociedade atravessados pelos imperativos sociais, né? E numa lógica capitalista, vão sendo apresentados para nós ilusões de possibilidades de prazer que mantêm, mas ao mesmo tempo colocam em xeque essa renúncia. Então a gente se intoxica, a gente busca formas de os delírios relacionados ao corpo, os próprios delírios, quando a gente constrói formas diferentes de olhar para a realidade, como o negacionismo, né? Onde eu nego que aquilo está acontecendo, eu nego os pressupostos que explicam aquele acontecimento, vão fazendo com que o sujeito se iluda de que nesse toma lá da cá, tá tudo bem. Só que isso vai fragilizando esse processo de conexão que ele tem com essa renúncia pulsional e fazendo com que ele comece, então, a questionar esse laço com os irmãos, né? Que ele comece, então, a questionar essa renúncia e que ele vá, então, colocando em xeque uma questão que o Freud deixa claro em Totem e Tabu, né? Que ele fala que o relato da Horda Primeva dá para nós, né, possibilita uma associação de que o laço coletivo ele pode ser mais forte que o indivíduo, né? Quando esses irmãos se unem e matam o tirânico pai, instituindo uma ordem simbólica para essas relações, essa força coletiva é apresentada. Só que diante desses cenários, né, e dessa busca incessante pelas experiências de prazer e pela evitação do desprazer, os sujeitos não encontram essa suposta felicidade. E aí eles começam a questionar, né, e vão aparecendo dificuldades de reafirmação de pacto. Então, por várias vezes a gente vai ver, no contexto da psicologia, né, essa discussão de como que está o pacto social. A gente fala de uma falência do laço coletivo, a gente fala de uma dificuldade do engendramento fraterno, né? E isso estaria ligado justamente a essa possibilidade, né? A essa necessidade que nós temos de, ao vivermos em sociedade, de renunciarmos a esse imperativo de prazer e, ao longo, né, da nossa vida,
irmos encontrando possibilidades de negociação e de encontro com uma satisfação. Nesse percurso, né, o encontro com o outro, né, o vínculo com o outro, a ideia do compartilhamento afetivo, né, da construção coletiva, dá uma garantia para o sujeito. Só que aí, nessa dúvida que ele vai estabelecendo, ele cria ilusões de que, se ele voltar para si mesmo, ele vai encontrar essa satisfação. Né? Então, que se ele voltar esses interesses para si mesmo, ele pode, supostamente, né, encontrar essa felicidade ao qual ele busca. E aí, o Freud traz uma discussão muito no futuro de uma ilusão, e depois em Moisés e o monoteísmo, que nesse cenário de reafirmação de pactos, uma forma de manutenção disso é a identificação com as figuras de líderes, né? E líderes que muitas vezes vão fortalecer instituições sociais, fortalecer a ideia do Estado, né? O Freud faz uma discussão disso a partir dessa perspectiva de se pensar a relação com a igreja, com o exército, mas ele faz uma discussão que os líderes que promovem um engendramento coletivo, eles são figuras que colaboram, né, nesse processo de engendramento fraterno. Mas que essas figuras, diante dessa falência da renúncia, diante dessa dificuldade de renunciar e dessa busca de uma satisfação plena, né, dessa busca de que eu vou me satisfazer, eu preciso, é o meu prazer, eu preciso encontrar essa felicidade, essas lideranças podem deixar de ser figuras que trazem esse engendramento entre os irmãos e que são figuras de identificação, então, onde há uma representação simbólica, e passarem a ser figuras tirânicas, né? Então, e passarem a ser figuras de consolo, né? Figuras onde eu me sinto protegido, que vão trazer para mim a ideia de que existe uma verdade a qual eu devo seguir e nortear a minha vida. Quando a gente pensa isso que o Freud trazia lá, entre 1908 até 33, né, 34, a gente começa a poder fazer uma articulação com o cenário da atualidade, né? Então, no cenário contemporâneo, como está a nossa renúncia pulsional, né? Nesse cenário atual, né, que o Lesch, em 83, quando publica sobre narcisismo como sintoma da cultura, que ele fala dessa sociedade marcada pelo autoinvestimento, para o retorno a si mesmo, ou de uma sociedade espetacular, trazida pelo Debord, depois uma cultura de mal-estar, retomando o que o Freud trazia no mal-estar na civilização, apresentando para a gente, então, os atravessamentos desses imperativos sociais na subjetividade. Né? Então, um sujeito que se constitui pautado, né, por uma dificuldade de renunciar, um sujeito que volta para si na ideia dessa busca, que vive conectado a uma espetacularização da existência, né, e que vai colocar de novo a gente diante dessa renúncia, né, da dificuldade de renúncia, da dificuldade da frustração, né, e que são, muitas vezes, capturadas por essa ideia do capital de promover essas ilusões para o sujeito, né, de promover uma negação dessa renúncia sustentada por essas ilusões. Né? A Maria Rita Kel, ela fala que é um sujeito despossuído de si mesmo, mas que, ao mesmo tempo, volta para si, acreditando que é em si mesmo que ele vai encontrar essa suposta felicidade. E aí, nessa lógica, né, do desejo, a gente vai perceber que a gente tem um enfraquecimento do simbólico, né, então a gente tem uma fragilização, né, da relação que o sujeito tem com uma figura simbólica, né, de um pai simbólico que ordena essas relações. A gente tem uma dificuldade imensa de renunciar,
né, de estabelecer engendramentos coletivos, e a gente tem a instauração de algumas tiranias, né? E tudo isso no sentido de promover, né, ilusões de estados confortáveis para nós, né, nesse cenário, nessa vida que a gente leva. E aí, como fica num determinado momento, e aí acho que a gente pode entrar um pouco, né, na discussão da pandemia, né, e do isolamento social, quando eu estou lá nessa engrenagem, né, vivendo dentro dessa engrenagem, como se minha vida tivesse organizada nesse contexto, né, e o mundo é assolado por um vírus, né, então a gente vê uma força da natureza se apresentando para o domínio do homem, e aí que o homem não consegue, né, ainda, embora a ciência esteja em busca, a gente ainda não consegue ter respostas para essa experiência, e a única forma de tentar controlar isso é o isolamento social, que vai dizer para o sujeito assim, olha, você gosta de trabalhar, mas você vai trabalhar em casa. Olha, os seus filhos não vão mais para a escola, eles vão ficar em casa com você. Olha, você gosta de fazer um esporte? Não pode. Né? Você gosta disso? Não pode. Olha, você pode perder um emprego, pode perder renda, pode... você ia fazer uma viagem e você não vai fazer, o mundo se fecha, né? E aí, como a gente pode pensar essa experiência dessa renúncia que sustenta o pacto num contexto onde isso nos é solicitado, né? Então, a gente pensa assim, que a pandemia, ela vai trazer para nós, né, ela vai colocar para nós uma possibilidade de repactuação, né? É como se nessa experiência trágica tivessem nos dado a oportunidade de fazer uma releitura do pacto civilizatório, de olharmos para tudo isso, né? Esses dias eu estava conversando com a Meire, falando assim, é como se a gente visse tudo isso, né? Então eu vejo a miséria, eu vejo a pobreza, eu vejo a precarização do trabalho, eu vejo um monte de gente que morre, mas eu passo, porque eu estou na minha engrenagem. Quando eu paro, isso grita, né? Eu me lembro de uma música do Gonzaguinha que se chama Grito de Alerta, e que fala muito desse grito, né? E aí, isso grita para nós. E aí nos dada essa oportunidade, né? Como nós vamos nos posicionar diante dessa experiência? Nós vamos fazer uma releitura do pacto civilizatório ou a gente vai estabelecer uma outra forma, né, de lidar com isso, seja pelo negacionismo, a gente vai manter a nossa dificuldade de renunciar e é o meu desejo. Então, esse olhar que a gente quer trazer um pouco, né, nessa discussão, pensando, então, como estamos diante do pacto civilizatório nessa experiência. E isso vai abarcar experiências maiores, quando a gente for pensar as questões políticas do Brasil, quanto questões menores, né? Quando a gente for olhar para nossas práticas cotidianas. O que eu faço nesse cotidiano que eu estou inserido, dessa renúncia que eu também faço parte. Né? Quer falar? Parece a rede 5G, aqui não é compatível. Para fazer técnico Wi-Fi, tem que ser na rede 5G. Calma aí, tem alguém com o microfone ligado. Jean? Jean? Se você pudesse ligar o microfone... O mais preciso é fazer por cabo. Jean? É esse 1187 aqui? Alguém no grupo da... Jean? Do primeiro ano. Oi, Jean.
Desligou. Jean, desligou. Então, depois que a Tássia terminar esse pensamento, eu vou discutir alguns conceitos de pacto negativo. Então, só para a Tássia retomar. Não, eu acho que aí a gente pode, você pode falar, senão vou parecer uma metralhadora aqui falando. Eu tô falando comigo mesmo, eu tô me vendo aqui, gente. Então, acho que você pode falar, e aí a gente vai pensando essa experiência da pandemia diante dessa questão da renúncia, acho que a partir de alguns exemplos que a gente já discutiu. Sim. Na verdade, é só a ideia de introduzir alguns outros conceitos a partir do Freud, né, que vem de alguns autores da psicanálise dos vínculos. Vocês me ouvem bem, né? Tá ok? Tá, Tássia? Tá. Então tá. Um dos conceitos que foi desenvolvido pelo René Caes, que foi denominado de pacto denegativo, e que, na verdade, está muito relacionado com aquela ideia que a Tássia já apresentou do assassinato do pai da Horda Primeva, lá do Totem Tabu. Então, uma leitura que o Caes fez a partir do que o Freud apresentou em Totem Tabu, e que ele trouxe, então, para a psicanálise dos vínculos, que foi vamos dizer assim, uma parte teórica que ele desenvolveu a partir da experiência com grupos e pensando o psiquismo, para além do psiquismo individual, é como se constitui, quando pensamos na constituição do vínculo, né, e isso diz respeito a variados e múltiplos vínculos, né, não apenas amorosos, que a ideia do vínculo pressupõe a existência de um espaço psíquico em comum, intersubjetivo, ou seja, a ideia de que os psiquismos individuais estão ligados entre si, e isso inaugura um outro espaço, que seria esse espaço vincular, que seria, então, o espaço que ele chama de ou intersubjetividade, ou de espaços psíquicos comuns e compartilhados. Então, quando vamos pensar nessa ideia desse espaço partilhado, a Tássia já introduziu alguns conceitos freudianos importantes para se compreender como se constitui esse vínculo. Um dos aspectos fundamentais para se compreender a constituição desses vínculos está relacionado à ideia que ele desenvolveu ao conceito do pacto denegativo. Ou seja, quando os irmãos se unem para assassinar o pai autoritário, mas amado, eles instituem entre eles um pacto que os mantém ligados em suas identificações mútuas, na sua culpa compartilhada e na impotência em substituir o pai, além da denegação dos seus atos. Então, veja, o assassinato do pai gera todos esses tipos de experiências afetivas intensas. E o que eles fazem, então? Para conseguir operar uma substituição desse pai, eles só conseguem realizar isso através da mutação do regime de culpa que impera sobre eles, e também no regime de identificação entre eles. Portanto, os irmãos só conseguem romper com a repetição do ato do parricídio e renunciar à rivalidade imaginária, porque, de verdade, o que, de fato, movimentou esses irmãos a cometerem o parricídio foi, de fato, uma rivalidade com o pai, que era aquele pai autoritário que detinha o poder sobre a sexualidade e sobre as mulheres. Para que eles consigam realizar isso de uma maneira a se livrar da culpa depressiva, para instalar uma culpa depressiva e se livrar da culpa persecutória, eles, então, precisam ultrapassar o ódio, a rivalidade que eles tiveram e encontrar uma nova forma de contrato e novas modalidades identificatórias entre eles. Toda essa parte do pacto denegativo, ou seja, dessa união, da ligação entre os irmãos, o Caes denominou de complexo fraterno. Mas nós não vamos entrar nisso hoje, é só caso alguém conheça ou queira estudar.
Quais são as modalidades que eles precisam, então, encontrar para ultrapassar isso? Isso só seria possível através daquilo que a Tássia falou, que seria a instituição da simbolização do seu desejo. Ou seja, essa simbolização, que seria, vamos dizer, a marca civilizatória, a marca da cultura, seria, então, um enunciado com uma dupla interdição. Quais seriam as interdições? A interdição do incesto e do assassinato do animal totêmico. Porque o animal totêmico só foi erigido em memória do ancestral assassinado, mas fundador do grupo. Ou seja, o modelo que Freud propõe é de uma mudança na ordem desse agrupamento, que inicialmente era um agrupamento entre pessoas, para então a passagem para um agrupamento social. Ou seja, para o Freud, essa passagem acontece quando ocorre o deslocamento dos investimentos megalomaníacos e das identificações com o todo-poderoso atribuído ao pai. O deslocamento desses investimentos passa, então, para os investimentos sobre a figura do irmão, dos irmãos e sobre os valores da cultura. Ou seja, então existe todo um deslocamento aí do investimento da energia libidinal. E esse deslocamento é a consequência da crise que foi instalada, da ruptura que foi vivida e da superação que justamente marcou a passagem de um vínculo da horda para um vínculo intersubjetivo, histórico e simbólico, baseado num vínculo fraterno. Ou seja, de certa forma, isso significa que os vínculos, ou seja, os vínculos instituídos socialmente com base na civilização, passam então a ser instituídos a partir do deslocamento da energia, da rivalidade, do ódio, da inveja, para uma energia das identificações não mais cindidas, mas as identificações depressivas, ou seja, um pouco mais integradas, que conseguem integrar o bom e o mal numa mesma figura. Porque aquele pai da horda Pineva era um pai ao qual os filhos remetiam tanto o amor como o ódio. Então, nesse sentido, é muito importante pensarmos que, ao estabelecermos vínculos, todos esses conteúdos históricos, né, transgeracionais, estão presentes nesses vínculos. A partir do momento que nós nos vinculamos a toda uma ordem social, é muito importante pensar que nessa ordem social nós também temos a presença dos pactos, né? E esses pactos, então, estarão assentados sob algum tipo de deslocamento ou não, né? Que era o que a Tássia justamente tinha começado a finalizar as ideias. Então, veja, a ideia aqui, né, nós pensamos nessa discussão de hoje, né, nessa proposta de discussão de hoje, realmente para pensarmos, né, coletivamente, claro que nós estamos aqui passando algumas ideias, mas depois nós vamos abrir para perguntas, para pensarmos exatamente o modo como estamos vivendo, que tipo de pacto estamos ou revalidando, ou talvez estabelecendo, essa é uma questão para ser pensada, né? E a partir do que nós estamos pactuando. Se de fato esse pacto está sendo feito sobre uma renúncia, ou se ele está sendo feito a partir da denegação dos impulsos individuais. Porque existe uma diferença muito grande aí. Porque uma diferença muito grande no sentido de que se o pacto é um pacto denegativo, ou seja, assentado sobre uma ideia do complexo fraterno dos irmãos que se viram
movidos pelo ódio, pela rivalidade, e, de fato, cometeram assassinato, e eles, então, de certa forma, renunciam a isso, com medo, inclusive, com medo persecutório, né, de que os filhos deles, de certa forma, ajam da mesma maneira que eles, e abrem mão, então, renunciam a isso em deslocamento, em nome de um outro bem, de um outro objetivo, vamos dizer, que seria, então, a civilização, e seria, então, o estabelecimento da cultura. E isso que institui, então, ou instituiria o simbólico. Portanto, é muito importante deixar claro que o modo como o tecido simbólico dos vínculos, e aqui nós estamos pensando nos vínculos de uma maneira muito macro, não micro, nós não estamos pensando nas nossas famílias, nos nossos vínculos individuais, né? Então, portanto, o tecido simbólico social, vamos dizer, seria tecido a partir de um pacto social estabelecido entre as instituições que organizam a sociedade e as pessoas que compartilham ou que, de certa forma, compõem essa sociedade, que seriam, então, os habitantes, nós, sociedade civil, né? Então, se nós vamos pensar, por exemplo, na maneira como estamos lidando, né, no nosso contexto brasileiro, com tantas informações contraditórias, né, com tantas situações de embates políticos, no qual fica muito evidente que o que está em jogo é um desejo quase que de ordem individual de um governante, em detrimento a tudo aquilo que seria socialmente beneficiado ou beneficiário a todos do país, né? Então, a partir disso é que nós podemos pensar que tipo de pacto é esse que está existindo nesse momento da pandemia. Claro que depois, se quisermos pensar mais, mas acho que não era nem tanto o nosso objetivo, né, Tássia, é pensar também que, historicamente, né, nós aqui no Brasil temos, sim, uma maneira de pactuar, né, uma série de renúncias, uma série de denegações, né? Então, eu acho, assim, é muito importante pensarmos que todos esses discursos, essas negociações que estão sendo colocadas a partir das instituições, tem, de fato, um pano de fundo, ou tem um modelo de pacto, e também tem um modelo de renúncia. Ele não está sendo feito, vamos dizer assim, na loucura, ou ele não está sendo feito sem um objetivo muito bem formulado, né? Então, se você quiser. Eu acho que dentro disso, né, a gente poderia pensar assim, as diferentes formas que nós temos visto, né, e pensar sobre elas do enfrentamento dessa situação, né? Então, se nós somos colocados diante, né, eu vejo como uma oportunidade, acho que eu tenho um olhar sempre otimista para a experiência, que a gente tem essa oportunidade de fazer uma releitura do pacto social. E a gente vai olhar para ela em momentos distintos e nas formas diferentes pelas quais os sujeitos vão se ligar a essa experiência. Então, eu posso pensar que existem sujeitos que aderiram a essa experiência, né? Então, aderiram ao isolamento social e aderiram, mesmo que isso signifique perdas. Eu tenho sujeitos que aderiram, mas parcialmente, porque quando isso atravessa algumas questões individuais não são possíveis, né? Isso se torna impossível, e a gente tem um grupo de sujeitos que nega, né? Que nega que isso está acontecendo, né? E que aí cria teorias, né, conspiratórias, né, sobre isso. Então, as perspectivas pelas quais, né, nós vamos lidar com essa experiência dizem muito do modo como a gente lê a realidade, né? Do modo
da leitura que a gente faz para a realidade. E, na verdade, eu acho que o pressuposto básico de se solicitar um isolamento social é porque, na verdade, esse é o pressuposto básico desse pacto todo que nós discutimos teoricamente até aqui. Porque o que significa? Eu sair na rua, eu não estou me cuidando, não estou cuidando da minha saúde. Né? Paradoxalmente, eu não estou me preocupando com os outros. Certo? Então, veja, não existe, né, a menor, assim, existe uma onipotência, né, uma grande onipotência do sujeito que acha que, bom, tudo bem, eu posso sair, não vai acontecer absolutamente nada comigo, porque eu tenho, né, um histórico atlético, por exemplo, né, uma piada, desculpa. E também, né, paradoxalmente, ele não pensa que a ação dele pode repercutir na vida dos outros. Quer dizer, isso é, né, assim, vamos dizer assim, isso é total desconsideração de que existe uma vida social, ou existe uma preocupação social nesse pedido de isolamento, né? Ou seja, que todos iremos pagar por isso, iremos pagar economicamente, iremos pagar socialmente, iremos pagar com as nossas vidas que deram um stop total, ou, né, quase total. Então, todos nós poderíamos pagar o preço juntos. Isso seria, né, o que a Tássia falou, de estarmos, então, em prol ou em torno de um pacto. E aí isso é uma questão importante, assim, para a gente pensar, porque fica dentro... Se eu vou lá e vou aderir ao isolamento social total, isso não significa que essa experiência não seja, para mim, uma experiência tomada pelo medo, pela angústia, por uma sensação de punição, porque a gente é conectado a essa ideia do isolamento como uma punição, né? Então, você faz uma coisa errada quando você é pequeno, você não vai na festa do amiguinho, você vai pensar como eram muitas das técnicas, né, para lidar com o comportamento das crianças. Então, isso está registrado, que ficar dentro de casa, né, ter a liberdade cerceada é uma punição. A gente tem isso, né? As pessoas cometem crimes e são presas, né? Então, a gente é tomado por essa sensação. Mas a adesão, ou a não adesão, ou uma adesão parcial ao isolamento social, ela traz leituras muito distintas da realidade e trazem, né, uma questão interessante para a gente pensar, que é assim, eu vou lá e vou aderir totalmente, mesmo que isso signifique a falência do meu negócio, uma perda salarial, a viagem que eu vou adiar, o esporte que eu não vou fazer, beleza, eu vou aderir a isso, porque eu consigo enxergar que naquele momento a questão é uma luta pela sobrevivência, né? Então a questão está numa ideia de que juntos, nesse engendramento coletivo, a gente pode evitar o maior número de mortes. Aí eu posso estabelecer uma relação com o isolamento social que é assim, não, tudo bem, eu vou ficar em casa, eu vou perder, mas, olha, eu preciso fazer exercício físico na rua, porque isso é condição de saúde mental. A gente viu isso de um dos secretários, né, da equipe do Ministério da Saúde, ele falando que ele não fazia terapia e que por isso ele precisava correr, que era uma condição de saúde mental para ele. Quando ele falou, eu fiquei pensando, porque eu também corro, estou morrendo de saudade de correr, e aí fiquei pensando, mas uma condição de saúde mental para um idoso pode ser ir na praça ler o jornal. Uma condição de saúde mental para uma pessoa viciada em trabalho é ir trabalhar, e ela não pode, né? Então, é uma renúncia, é mais ou menos aquela coisa, pensando no micro, eu renuncio a alguma coisa que eu gosto muito aqui, você ali, e juntos a gente produz algo que no contexto da pandemia se relaciona à sobrevivência. E aí quando a gente vai pensar tanto nas pessoas que negam a existência dessa experiência, né, numa figura de identificação com um líder, que no caso é o nosso líder do Estado, mas também de um desejo de não romper aquela engrenagem, né? De não romper aquela lógica, né? Então, de não perder nada, né? Eu não vou perder.
mesmo que muitas vidas sejam perdidas. E até numa certa onipotência, né, porque eu às vezes fico pensando, será que não há medo? Onde está o medo? Porque isso pode abarcar qualquer um, né? Todos estamos suscetíveis. Então, e aí a gente vê que ainda existe, num primeiro momento, né, na primeira semana da pandemia, eu acreditei muito que a gente estava nessa releitura do pacto. Né? Eu acreditei que a gente ia sair diferente disso, porque havia uma disponibilidade coletiva. Conforme esse tempo foi passando e o isolamento vai promovendo mesmo que a gente repense algumas coisas, entre em contato com algumas angústias que estavam ali, né, guardadas e que vão se aflorando, a gente começa a pensar outros posicionamentos, porque se você sai para a rua, né, esses dias o Matheus foi comprar uma coisa na farmácia, ele voltou, falando, a rua está cheia, as pessoas estão sem máscara, os supermercados estão lotados, e aí a gente começa a pensar o quê? Que essa negação, né, essa coisa também vem de uma falta de construção, de uma sintonia de que a vida não é aquela engrenagem mais, que por mais que você queira, vai ter um resultado coletivo. Né? Então, que a sua não renúncia e essa ideia, né, de negação, de manter a sua leitura da realidade dentro daquela engrenagem, num determinado momento ela vai ter que mudar, né? Porque muita gente vai morrer. Né? E aí a gente começa a pensar de que esse não renunciar, essa dificuldade de releitura do pacto, vai apresentar para a gente, então, essa negação, né? Uma banalização do mal, uma banalização da violência. A gente viu vídeos de grandes empresários brasileiros falando assim, vão morrer 5, 7 mil pessoas. E daí? Né? Isso morre todo dia. Né? E aí a gente volta naquele grito. Sim, essas experiências ocorrem no nosso cotidiano. A pandemia, com esse número acelerado de mortes, ela veio gritar para nós sobre o nosso pacto, né? Sobre o que está acontecendo na nossa vida. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai manter essa engrenagem negando tudo o que está acontecendo, ou a gente vai repactuar? Só que repactuar, nesse engendramento fraterno, vai significar uma perda, uma remodelação do capital. E aí, como que é isso para a gente? Né? E aí eu fico pensando que ter essa figura tirânica como um líder de Estado é, de certa forma, muito confortável para muitas pessoas. Né? Sim. Além disso, eu acho que esse líder tirânico, né, mito, né, que é um mito, né, ele põe em risco toda a saúde, né, de um povo, de uma nação, porque, por ataques invejosos, né, porque o ministro da Saúde fez muito mais sucesso, porque teve muito mais popularidade, ou porque simplesmente não concordou com ele naquilo que ele nega. Né? Porque esse é um governo que nega muitas coisas. E aí esse risco é tão grande, porque eu fico pensando muito na angústia, porque eu tenho ouvido muitos relatos de profissionais da saúde de São Paulo, né, de grandes metrópoles próximas de São Paulo, a angústia desses profissionais que estão de frente, atendem as pessoas, não têm equipamentos de segurança, de proteção suficientes, sentem extremamente expostas, têm filhos em casa, têm medo de voltar para casa e de contaminar o filho, etc. E aí, assim, o sofrimento deles é de uma ordem que, claro, você pode pensar friamente, bom, eles trabalham na saúde, isso é o trabalho deles, né? Mas não é só isso, não é só que é o trabalho deles. Sim, eles estão realizando o trabalho deles. Porém, todo esse pacto que nós estamos dizendo, ou, na verdade, o não pacto, impacta, né, negativamente no trabalho deles e os expõe muito mais do que eles estariam expostos. Ou seja, de certa forma, se nós pensarmos, não realizar esse engendramento, né, deste coletivo nesse momento,
de alguma maneira, desprotege a todos, porém, desprotege muito mais alguns, né? O que também é extremamente comum nesse país. Né? Você sempre ter, né, uma população que está sempre mais exposta, que sempre está menos protegida, que, de certa forma, sempre está fora, né, daquilo que, de certa forma, alguns privilegiados detêm. Né? Nesse momento, só para finalizar, tá? Nesse momento, os profissionais de saúde, eu acho que também acabam sendo uma população que estão muito expostos. Justamente, eles estariam expostos de qualquer maneira, né, pelo trabalho deles e porque é uma doença altamente contagiosa. Né? Mas nessa situação, se nós não respeitarmos, né, as orientações que seriam necessárias, acho que o grau de exposição deles é muito maior. E eu acho que não só os profissionais da saúde, né? Acho que muitos profissionais que a gente não olhava, né? E que eu vejo, eu vou pegar um recorte que é Matheus estuda os motoboys, e a gente ficou pensando muito isso, né? As mortes no trabalho de mototrabalhadores sempre foram altíssimas. E agora eles sustentam o movimento da cidade, né? Então, eles dão sustentação a toda essa nossa experiência. E continuam morrendo, né? Continuam em risco. E quando a gente olha, né, para essa experiência, esses dias veio um senhor entregar aqui e estava muito estampado no rosto dele o medo. E aí eu fiquei pensando, né, enquanto eu estou aqui, ele está trabalhando. O que eu posso fazer por ele? Me manter aqui, né? Porque a manutenção do isolamento é uma forma de engendramento coletivo justamente para a proteção também desses trabalhadores que estão na linha de frente nessa experiência, né? Os profissionais da saúde, os mototrabalhadores, caminhoneiros, aí a gente pega toda uma lista. E é toda uma lista de profissionais que tem o seu trabalho precarizado, Sim. Né? E que a pandemia faz a gente reolhar para isso, né? Ou não. Ou não, ou negar que eles existam e vamos lá, vamos tocar todos os meus desejos e a minha possibilidade de satisfação. Mas, de certa forma, né, é como se a gente fosse pensar do ponto de vista subjetivo, né, vão se explicitar as maneiras pelas quais nós olhamos para a vida. E a gente tem visto nesse país tão dividido, né, com tanto ódio e com uma politização dessa experiência, posicionamentos bem distintos, né? Um posicionamento solidário e um posicionamento negacionista, né? E aí um posicionamento parcial, que eu não consigo pensar um posicionamento parcial como solidário, né? Porque a partir do momento onde eu preciso preservar algumas coisas do meu prazer, porque são essenciais para mim, eu não consigo olhar o que é essencial nesse momento, que é a manutenção da vida, né? Mas a gente vê isso muito dividido mesmo, né? E a gente vai vendo a força que isso tem quando fica ligado a um líder, né? Que, no meu olhar, é um estabelecimento de uma tirania, né? Porque a gente vê que as pessoas aderem como uma verdade, elas negam pressupostos científicos, elas se colocam em risco para manter, né, essa figura nessa função tirânica que exerce, que é dessa ilusão de proteção. E, além disso, né, a gente vai vendo, né, nesse contexto das tiranias, e aí pensando um lado ou outro positivo, que algumas solidariedades vão se construindo, né? Então, em Paraisópolis, o modo como eles se organizaram para conter a pandemia foi muito interessante, né? Eles criaram líderes de rua que cuidam de 50 casas, eles têm uma articulação com a saúde. Então, você vê também um movimento solidário, né? Então, a gente vai começando a pensar, acho que como a gente pensa no Covid a cada dia, a cada semana, a gente vai começando a pensar essa experiência coletiva a cada semana, ela vai mudando, né? Num primeiro momento, ela deu para nós uma ilusão de que ia ser uma repactuação,
Isso se fragilizou, né? Hoje eu olho e falo, acho que tudo vai ficar pior, porque as coisas estão gritando de um modo assustador, ou a gente pode chegar num outro momento onde isso se rearranje, né? Mas o quanto a gente deve estar atento a isso, não só no macro, mas nas nossas experiências cotidianas, né? Eu acho que a gente olhar o que a gente está fazendo no micro, nessa experiência, é essencial. Além do que, de certa forma, nós já estamos começando a encerrar, porque já são 4h55, né? Vamos tentar cumprir os nossos horários, né? De qualquer maneira, não é possível sair dessa experiência de pandemia sem que haja qualquer tipo de sofrimento, né? Mesmo esses grupos que delirantemente acreditam que podem se proteger em detrimento dos outros, vão pagar também. Não tem como. Essa é uma conta social, porque tanto que o nome é pandemia, né? É algo que está para todos. E aí, assim, um dos temores, né? Claro, isso é um temor, é pensamento, é reflexão, né? É como ficará esse tecido social, o nosso tecido social, depois disso, né? As polarizações aumentaram, as perseguições são consequência desse movimento de polarização, e nesse sentido, o que eu temo é que isso se intensifique ainda mais, né? Vamos ver o que vai acontecer, troca de ministro, enfim, tantas crises, tantas desnecessidades nesse momento que já é uma crise, né? Mas, enfim, eu acho que é muito importante, nesse momento, conseguirmos nos posicionar claramente nessa situação, né? Que seja individualmente, mas em grupo, porque, de fato, de certa maneira, se pensarmos, o grupo tem muita força. Né? O grupo é a força da sociedade, da civilização. Portanto, é muito importante pensarmos em grupo, funcionarmos em grupo, nos reunirmos para conseguir fazer alguma coisa. Né? Por exemplo, aqui agora nós estamos em 158 pessoas. Né, não que todos concordem com tudo que estamos aqui, né, discutindo, mas é um grupo, né, ou seja, é muito importante essa reunião. E é um grupo virtual a partir daquilo que é possível nesse momento de isolamento. Então, estamos buscando alternativas de nos encontrarmos, de trocarmos ideias, de refletirmos diante da imposição que nos é colocada. Você quer finalizar, Tassi? E aí depois não, a gente eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que é a gente pensar no macro, fazer essa reflexão. Acho que a experiência exacerba a nossa crise política, né? O que está acontecendo, né? Agora com a queda do ministro da Saúde, né? Que também foi parte da precarização do SUS, da ida dos médicos cubanos embora, né? Então, ele também faz parte dessa engrenagem que não está funcionando, né? Acho que existe toda uma conjuntura que leva à saída dele, mas acho que precisa ficar claro também o lugar que ele ocupou nessa construção, né? Nesse processo. Então, e acho que, além dessa reflexão sobre esse macro, né? Num cenário Brasil que a gente está fazendo, eu acho que tem que ficar um convite para essa reflexão nossa, cotidiana, diante de uma experiência super difícil, que é o isolamento social, né? Que é romper a nossa engrenagem, que é voltar para casa, se adaptar, né? Eu dou risada desse negócio virtual, porque eu falo que eu nunca ia dar aula virtual, estou aqui super virtual, né? Então, a gente vai se reinventando para criar possibilidades, mas eu acho que é isso, esse convite, né, para que a gente pense no nosso cotidiano o que nós estamos fazendo. Como está, né, a minha possibilidade de renúncia nessa experiência? É muito importante a gente pensar isso. Né? Eu faço parte de vários grupos de WhatsApp, né? Eu tenho lá meus filhos na escola, tenho o grupo da corrida. Eu quero morrer, porque é aquilo, as pessoas postando,
mas para mim a saúde mental, o meu filho não aguenta ficar em casa, então a gente está fazendo isso. Meu, é um saco ficar todo mundo trancado em casa, né? Haja repertório, criatividade, mas existe algo que sustenta essa experiência. Então eu acho que a gente poder refletir, né, sobre as nossas práticas é importante também, coletivamente, porque a gente tem uma tendência a fazer esse exercício sempre no que é maior. Né? Então, é muito fácil, ainda mais nessa polarização de ódio, a gente voltar a nossa raiva, os nossos questionamentos para os líderes políticos, para o prefeito, para o presidente, para as pessoas, para os artistas, sei lá, para quem, para pessoas que a gente institui em outros lugares. Mas voltar essa reflexão para as nossas práticas, ela também é muito importante, né? Eu acho que é essencial. Mas acho que além disso, nós temos que realmente ficar muito atentos aos impactos de tudo isso na nossa vida, né? E nos rever mesmo, né? Perceber que tipo de ressonâncias, que tipo de repercussões, individualmente, naquele grupo que agora está isolado dentro de casa, enfim, é muito importante nós, enquanto pessoas, profissionais, estudantes, etc., da nossa área, repensarmos ou pensarmos nas repercussões dessa experiência, porque, afinal de contas, eu acho que todos nós estamos vivendo essa situação, é uma coisa inédita, né? Então, é muito importante conseguirmos perceber, né? É muito importante conseguirmos entender todas as repercussões que tudo isso está nos causando. Meire, eu adoro dar exemplo do meu filho mais velho, né? Mas esses dias eu estava falando que isso ia marcar a história, que isso era um momento histórico, e aí ele virou e falou, e a nossa história, né, mamãe? E aí eu fiquei pensando, efetivamente, né? Isso vai marcar a história, isso é um momento inédito, e vai marcar o modo como a gente se relaciona com isso. Isso vai ter ressonâncias nas nossas experiências. Né? Ressonâncias profundas. Profundas, né? Sim, com certeza. Nós não temos ideia ainda, né, do que será, mas certamente isso trará muitas consequências. Necessariamente não precisam ser ruins, né? Muito embora eu acho que seja inevitável, né, que algumas coisas realmente sejam muito desagradáveis, muito difíceis, conflituosas, etc. De qualquer maneira, é muito importante, né, de fato, estarmos muito atentos a isso, aos tipos de sofrimentos, às ressonâncias que toda essa experiência vai nos gerar, vai nos impactar. Certo? Bom, então nós combinamos de abrir para perguntas, para quem quiser participar, quem se sentir à vontade para fazer pergunta com vídeo, só com áudio, quem quiser escrever no chat. Aí o pessoal da organização aqui está me falando, porque assim, a Tássia agradeceu a Raíssa e o Bento, porque eles tomam a frente de muitas coisas mesmo, né? A arte, a parte da tecnologia, da divulgação, mas é importante dizer que nós somos um grupo, e o grupo é um grupo muito unido, é um grupo que produz muito, é um grupo que troca muito, é um grupo que, de certa forma, eu acho que se manteve vivo, né? Com toda essa experiência. E, de fato, isso inclusive diz respeito à ideia do grupo, o quanto o grupo é importante, porque o grupo é potente. Né, porque o grupo cria, né, ou possibilita trocas, né, e isso é vida, e isso é movimento, enfim, né, isso é muito importante. Então, acho que é muito importante colocarmos no laboratório as pessoas que fazem parte do laboratório nessas atividades, porque, de certa forma, nós nos movimentamos, nós compartilhamos, trocamos, e percebemos que temos um grupo e que o grupo se manteve, apesar, né, de toda essa experiência. Apesar da distância, quem? O Caio Augusto. E é um prazer ver, eu que não consegui prestar atenção aqui no chat, né, com todos os nomes, mas tem muitos egressos, muitos alunos, estagiários, etc. Bom, então, acho que agora nós podemos abrir as perguntas. Eu não sei se dei todos os recados que tinha para ser dado. Se eu esqueci de alguma coisa, vocês me conhecem, por favor, tá? Bento, Raíssa, vocês... Só colocar que nós vamos fazer essas atividades, né, semanalmente, enquanto durar a pandemia,
né, enquanto durar esse nosso afastamento, e que a gente vai fazer discussões temáticas, ao longo do tempo a gente vai chamar, né, convidar pessoas para discutir alguns temas com a gente, e que a gente queria contar, né, com a participação de todo mundo. É um momento de troca importante para a gente também. Isso. Então, aí quem estiver à vontade para colocar perguntas, discussões, etc. Vamos lá. Tem um aqui que colocou no chat. Maria Fernanda, eu vou ler, tá, Maria Fernanda? Ela colocou: boa tarde, gostaria de entender melhor o pacto denegativo. E muito obrigada pela atividade e pelas palavras. Então, o pacto negativo, eu não vou entrar muito, era só, de fato, para introduzir uma ideia. É o pacto que, vamos dizer assim, que une, né, as pessoas num vínculo através de uma aliança. Então, primeiro, antes de uma aliança, ou seja, antes, de fato, de qualquer vínculo ser cimentado, ou colado, ou ligado, ele está baseado num pacto denegativo, ou seja, nas formas de renúncia que as pessoas têm. Então, veja, cada um de nós tem uma forma de renúncia que vem da nossa história e também por sermos seres inseridos na civilização. Então, nós renunciamos, e essa renúncia pode ser marcada pela repressão, pode ser marcada por diversas maneiras de renúncia. A repressão é mais conhecida e aqui a psicanálise tem mais atenção. Então, nesse sentido, se nós somos seres marcados pelo recalcamento, pela renúncia, nós aprendemos ao longo do nosso desenvolvimento da vida que nós não podemos tudo, que nós temos que renunciar. Então, esse é o pilar básico para se estabelecer um pacto negativo, ou seja, todas as vezes que nós entrarmos em contato ou nos vincularmos, nós nos vincularemos a partir daquilo que nós não podemos, ou daquilo que nós temos que obrigatoriamente renunciar. Não sei se ficou claro. Eu acho que tem uma coisa assim, e esse pacto denegativo, ele tem essa raiz, então ele é a base, ele está presente, né, no núcleo de origem de toda a família, do grupo social, dessas leis, e ele é transmitido, essa adesão, né? Então, nós, enquanto pacto civilizatório, nós aderimos a ele por essa renúncia vivida inicialmente no nosso grupo familiar, pela experiência inicial lá com os nossos pais, mas isso não nos é, não nos é explicado, não nos é ensinado claramente, isso nos é transmitido, né? Isso nos compõe nessa cadeia intersubjetiva de uma genealogia familiar e social na qual nós estamos inseridos. Não é isso, Meire? Sim, sim. Né?